Olá, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer a todos e a todas que têm apreciado nossa aula número 1 lá sobre princípios, que foi um pouco atrasada por questão de ordem técnica, mas estamos trabalhando para que isso não ocorra mais. Eu queria só agradecer as dezenas de pessoas que têm nos dado feedback. Continue, que vai nos ajudando a gente dar esse passeio pelo Código de Processo Civil, que nos ajuda a manter a memória sempre acesa. Tá ok? Então vamos lá, hoje nós vamos tratar da aula 2 chamado competência, que é definido lá pelo artigo 42 do nosso Código de Processo Civil, ok? Mas também nós temos que ter uma noção que esses limites de jurisdição também são definidos pela nossa Constituição Federal. O primeiro olhar que nós temos que ter sobre competência é na Constituição Federal. A Constituição é que vai dar o limite dela. Aquilo que não for federal é estadual, chamado a competência residual. E quando houver no polo passivo, no polo ativo, ou seja, como réu, ou como autor, até como terceiro interessado, a União, as autarquias públicas, as fundações e as empresas públicas, que é 100% de capital público, a competência da Justiça Federal. Então, saibam primeiramente de mão isso. Então, quando essas pessoas estiverem do outro lado, ou como autor, como réu, ou terceiro interessado, Justiça Federal. Então, essa competência vem da Constituição Federal. Está lá no artigo 102, 114, né, da nossa Constituição. Então, você tem que ter a noção primeira para lá. Se não for, é residual, então vai para o nosso Código de Processo Civil, que é estabelecido algumas competências, vai para a Justiça Estadual. A gente sabe que nós temos a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, os juizados especiais e os tribunais do júri, quando a gente faz aquele, arcabouço de organograma de como se distribui a justiça no Brasil, a nossa jurisdição. Ok? Então, aí o artigo 44 do nosso Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, muito simples, quando ele fala que, obedecidos os limites estabelecidos na Constituição, que nós já falamos, quando houver esses entes, a União, a autarquia, a empresa pública e a fundação pública de um lado, compete à Justiça Federal, no mais, compete a nós. Então, ele diz que a competência será determinada, ou seja, pelas normas previstas nesse código, que é o Código de Processo Civil, ou naquilo que está previsto nos regimentos, nos regimentos internos ou pelas normas de organização judiciária. Por quê? Como nós somos uma federação, pessoal, os estados são definidos, e cada estado tem seu tribunal de justiça, e cada tribunal de justiça tem seu código de organização judiciária. Porque esse código de organização judiciária, para ele distribuir essa competência, ok, entre os juízes, limitando eles para prestar uma melhor jurisdição, ou seja, é o limite que o juiz tem da jurisdição. E lembrando que a jurisdição, é uma função típica do Poder Judiciário. Ele é criado exatamente para dizer qual é o direito. Então, o Poder Judiciário tem como função típica isso. Então, para que organize de fato e de direito essa jurisdição, então nós vamos ter essa redistribuição. E é feita por onde? Código de Organização Judiciária de cada estado. Aqui no estado do Ceará, que é o nosso estado, porque tem pessoas do outro estado observando as aulas, cada um tem. Então, quando você for advogado no seu estado, é sempre bom você dar uma olhadinha no seu Código de Organização Judiciária. Uma questão muito simples aqui. Quando você entra com mandado de segurança no ato de secretário de Estado, você não vai aqui para a vara da Fazenda Pública, você vai para aonde? O Tribunal de Justiça, a competência é lá. Então, onde é que dá? É exatamente o Código de Organização Judiciária. Então, você tem que ter noção exata de o que você está fazendo. Então, é uma forma de melhor distribuição da jurisdição, é a organização dele, ok? Ultrapassado isso, vamos avante? Então, vamos lá. Então, nós temos que saber que a competência, ela é distribuída nisso, Então, primeiro você vai para a Constituição, no artigo 102, 105, 109 e 114, onde está lá distribuído direitinho a competência federal. Não estando lá, você vai para o residual.
Então, é na justiça estadual. É só dar uma olhadinha no artigo 44. Então, nós temos que saber por quê? Porque aquele juiz que vai conhecer a nossa ação é aquele que vai julgar. Então, ele tem que ser competente para julgar isso. Logicamente, uma matéria que é de um juiz civil não vai para o juiz penal e nem do penal possível e assim vice-versa. Uma matéria de direito do trabalho não vai para um juiz civil, ok? Então, para que seja bem distribuído, então houve essa organização da jurisdição, tá certo? Logicamente, tem que ter em mente uma coisa interessante. Se o seu direito está perecendo e você entra com a ação errada, mas você entrou com a ação, o juiz, o competente errado, mesmo ele incompetente, o seu direito não perece. Ele vai ser redistribuído para o juiz competente, mas o seu direito está assegurado. Tipo, ia terminar o seu direito de ação. Aí o que acontece? Você entrou no juiz errado, não tem problema nenhum. Outra coisa que a gente tem que ter em respeito ao chamado juiz natural é que comarcas, que tenha mais de um juiz vai ser distribuído. Por quê? Em nome do princípio do juiz natural. É aquele juiz que ele passou no concurso público, foi nomeado, recebeu a atribuição do Estado de julgar, de ser juiz. Então, em nome desse juiz natural, é aquele juiz que é dali, é aquele que vai julgar. E nós sabemos que o juiz só sai o juiz daquela questão, o juiz, a pessoa do juiz, em alguns casos, como férias, ele foi aposentado, ele ascendeu profissionalmente, é quando um outro juiz, uma outra pessoa, assume aquele seu processo. Mas a gente vai ver isso já em modificações da competência, ok? Vamos avante para a gente entender. Então, há duas espécies de competência. É chamada a competência internacional e a competência interna. A competência internacional tem duas subespécies, quais sejam? Tem aquela chamada cumulativa ou concorrente, como queiram, e a exclusiva. O que seria a cumulativa ou concorrente? É quando a ação pode ser proposta aqui no Brasil ou no estrangeiro. Onde é que está isso? No artigo 21 e no artigo 22. Então você pode fazer lá e cá, sem nenhum problema. Exemplo, para a gente entender, uma ação de alimentos. O pai da criança está morando na Itália, está morando na Alemanha, está morando na China. Aí o que é que você faz? Você pode propor aqui no Brasil a ação de alimentos e o resultado dessa ação para ele ser citado vai via carta rogatória, que também é previsto no nosso código, sem nenhum problema. Está lá como se processa a carta rogatória lá no artigo 36. Ele vai por via diplomática, mas chega na pessoa. Então, tanto vai você propor no estrangeiro como aqui. Não tem problema nenhum, ela vai ter a mesma eficácia. E a exclusiva é quando você só pode propor no Brasil, certo? Só pode propor no Brasil. Ou seja, é aqui. Você não tem outra saída. Onde é que está isso? Lá no artigo 23. Ele enumera as causas que podem ser sentenciadas. Todas as causas de imóveis que o imóvel é no Brasil, é aqui. Não admite concorrência. O sujeito que é de fora, estrangeiro, comprou o imóvel do Brasil. Qualquer coisa que vai tratar desse imóvel tem que ser na jurisdição brasileira. Ok? Então a gente tem que ter isso na mente quando a gente vai propor uma ação, porque é logo ali no cabeçalho, quando você põe excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, juiz federal, de direito de quê? Da vara de família, vara de execuções, vara da fazenda pública, entendeu? Por que você tem que saber a competência, aonde você vai propor essa ação, Então é essa que você tem que ter. E outra coisa que você tem que observar também é na eleição de foro estrangeiro. Lá no artigo 25, ele trata que não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Ou seja, se duas empresas resolvem contratar e elegem um outro país para dirimir qualquer dúvida sobre aquele contrato, a justiça brasileira não vai se intrometer nisso se há essa eleição de foro nesses contratos. Ok? Só para a gente ter essa noção. Isso nós estamos falando
da competência internacional. Agora vamos à nossa competência interna, dentro do nosso território nacional. Alright? Muito bem. Então nós temos a absoluta e a competência relativa. A absoluta, ela não se prorroga. Ela é e acabou-se. Certo? Em questão da matéria, lá no artigo 62 e 63 do Código de Processo Civil, ele define essas matérias. A 62, ó, a competência determinada em ação da matéria, da pessoa, da função, é inderrogável por convenção das partes. Ok? As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Ou seja, então a gente observa que em razão da matéria não muda. Tipo, uma ação penal vai correr no juiz penal, uma ação civil vai correr num juiz civil. Logicamente, quando houver comarca de vara única, o juiz ele assume todas as matérias daquele juízo, ok? Então a gente sabe que é inderrogável. É matéria penal, matéria penal. Matéria tributária, vara da Fazenda Pública. É matéria de falência e recuperação judicial, o juízo de falência e recuperação judicial. É ali que é o local exato para isso, ou seja, o juiz é aquele, a competência é dele, em razão da pessoa. Eu falei no exemplo, né? No exemplo do secretário. Então, se eu propor um mandado de segurança numa vara da Fazenda Pública, ele vai deslocar isso para o Tribunal de Justiça. Eu vou perder tempo. Se eu for litigar contra o prefeito, vai para o tribunal. Se eu for governador, vai para o STJ. Presidente, vai para o STF. Então, é definido ali as competências. E ela não se prorroga. É lá e acabou-se. Se é matéria federal, vai para a matéria federal. Vai para a matéria estadual. E aí por diante, pessoal. Você tem que ter essa noção exata disso. Ok? A outra que é a relativa. A relativa ela pode ser negociada. Ela pode ser derrogada. Ou seja, você pode modificá-la. Tipo, em valor do valor da causa. Eu posso entrar no juizado especial ou na vara civil. Fica a critério seu. Logicamente que é aquele valor que obedeça à lei do juizado especial. Óbvio, né? Em razão do território. Está lá no artigo 60. Algumas matérias podem ser modificadas no território. A gente tem que ter a noção, tipo, não muda. Questões de imóveis. É sempre no local onde está o imóvel. Todas as questões relacionadas ao imóvel é na comarca onde está o imóvel. Não é uma execução que eu entro contra aí peço para peneirar o imóvel. Aí a pessoa, em defesa, diz que a ação está correndo em Fortaleza, mas o imóvel é em Caucaia, então tem que ser em Caucaia. Não, porque o objeto é valor monetário, não é o imóvel. Uma ação possessória, ação de usucapião, não. Aí é no local onde está o imóvel. Nós vimos até a competência internacional. Se for uma questão de imóvel, é onde está o imóvel, é no Brasil, ok? Então a gente já vai ter isso aqui. Agora tem umas exceções, que a gente tem que ter noção dessas exceções. Típica, no Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 101 em primeiro. É sempre o local onde o consumidor mora, sempre no domicílio do réu, ou seja, do consumidor, sempre, porque ele tem a hipossuficiência e a vulnerabilidade. A empresa ela tem mais condições de se deslocar do que isso, né? Ok? No geral, pessoal, está lá no artigo 46, é sempre o domicílio do réu, é o geral, né? É sempre a regra geral, é o domicílio do réu. Agora, as exceções, assim como eu disse, se o réu, né, mora em Fortaleza, mas você vai brigar com o imóvel que é de outra cidade, então vai lá para a da cidade. Então tem as exceções que a gente tem que ter na cabeça, ok? Sempre dê uma olhadinha nessa para onde você for propor a sua ação. Você vai lá digitar direitinho, você vai ver, né? Então, e há aqueles fóruns especiais, que está lá no artigo 48, né, do Código de Processo Civil, você vai dar uma olhadinha, ok? Tipo, o 48 é muito interessante, que trata de herança. Ó. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário e partilha, a arrecadação e cumprimento da disposição do última vontade, a impugnação, anulação de partilha extrajudicial e todas as ações
com que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, é a última vontade do réu, onde está o grosso, né, do patrimônio dele, mesmo que ele esteja já residindo no estrangeiro. Acontece, às vezes, o estrangeiro mora aqui muito tempo, faz um patrimônio no Brasil e falece na cidade que ele veio, né, de onde ele veio, do estado que ele veio. Então, você tem que ter essa relação. Então, normalmente é no Brasil. Então, tem que estar prestando atenção a essas competências. Ok? Logicamente, pessoal, que há situações em que essa eleição ou modificação ela acontece, ela modifica. Quando, pessoal? Assim, pessoal, é muito comum, às vezes, a gente chama prorrogação. Primeira delas, né? A eleição de fórum, as pessoas moram no Brasil e elegem um outro fórum, então todos eles maiores podendo negociar, não está dentro daquelas exceções, ok? Ou pessoal, pela prevenção. A prevenção está lá no artigo, né, do Código de Processo Civil, que está lá no artigo 55, e diz assim, ó, reputa-se conexa duas ou mais ações quando for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, quando o objeto da ação e aquilo que você pede do objeto forem iguais, essas ações são conexas. Quando é isso? A entra com ação e B entra com ação. Aí são causa de pedir, né, e pedido iguais, parecidos. Aí o que é que você faz? Junta as duas, tem que juntar as duas. Porque vai ter dois juízes tratando o mesmo assunto, do mesmo objeto. O que é que se faz, né? E às vezes, pela contingência, ou seja, o que é isso? A contingência é quando até as partes são iguais. Aí um entra em Fortaleza, outro entra em Cocaia, ou entra em Juazeiro, ou até no outro estado. O código diz que aquela ação primeira que foi protocolada terá direito sobre a outra. A gente pode dizer assim, né? Ela comandará a outra vem, será extinta e vai correr em somente aquela primeira, mesmo que eu seja o autor ou eu seja o réu. Então, ela muda isso. Então, não pode haver dois juízes julgando a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Ou, às vezes, um pedido mais alongado que o outro. Aí dá-se o que está lá no artigo 56, chamado continência, né? Quando ele diz que são partes, pedidos, causa de pedir, um pedido é mais abrangente do que o outro. Então, elas têm que se unirem, ok? Então, ela muda? Muda. Então, a competência muda? Muda. Quando, pessoal? Ora, quando houver eleição de foro, né? Você entra em Fortaleza, mas vocês elegeram outra cidade, então ela se desloca para outra cidade, porque vocês elegeram, não é aquelas situações, ok? Isso aí você tem que ter, e pelo Instituto da Prevenção. Então, você tem que saber, né? No Instituto da Prevenção tem a conexão e a continência. Isso você tem que ter esse domínio. Aí você vai lá e, né, dá uma olhadinha no fórum de quando ela acontece isso. Por quê, pessoal? Porque duas ações não pode haver. Existe chamada também, né, nessa arguição de competência, chamada incompetência relativa, que está lá no artigo 64, que é aquela competência que pode ser contestada, né? Ela não é tão certa. A jurisdição, né, a competência ela pode ser ou pode não ser. Quando é que ela é alegada? É na questão preliminar ou de contestação. Então, quando é que eu alego isso? Logo quando eu vou contestar. Eu vou contestar, eu já alego, olha, isso aqui tem que ter, né, uma modificação por causa disso. E a absoluta, né, é aquela que pode ser declarada de ofício ou arguída pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de ação. Está lá no artigo 64, né, e 65 da Constituição, do Código de Processo, para você saber disso. E a outra chamada conflito de competência, quando dois juízes acham-se competentes para isso. Acontece muito. Então, quando dois juízes estão dizendo que têm eles condição de julgar a ação, chama-se conflito positivo.
E o negativo é quando os dois negam. Isso vai para onde? Tribunal de Justiça. Aí nós vamos fazer aquela brincadeirinha, que os alunos ficam doidos. Qual seja? Vamos lá. Um juiz estadual com um juiz estadual do mesmo território, ou seja, do estado do Ceará. Eles estão em conflito de competência. Quem vai dirimir esse conflito? Ou seja, quem vai tirar a dúvida desse conflito? O Tribunal de Justiça do estado, que eles são juízes. Um juiz do estado de Pernambuco com um juiz do estado do Ceará estão dizendo que são competentes para julgar ou não julgar uma ação. Quem é que vai julgar e dizer que você é competente ou você não é? Quem é? Tribunal de Justiça do Piauí ou Tribunal de Justiça do estado do Ceará? Os tribunais são iguais, ok? São equivalentes. Quem está acima deles? STJ, ok? Vamos lá. Tribunal Federal de Fortaleza, um juiz estadual de Fortaleza estão dizendo que são competentes ou incompetentes para aquela ação. Há um conflito, ok? Olha só, um juiz federal e um juiz estadual dentro do estado de Ceará, em conflito. Quem é que vai dirimir essas dúvidas? Tribunal de Justiça ou o TRF da 5ª Região? São tribunais equivalentes. STJ, ok? Um juiz federal do Ceará com um juiz federal do estado do Rio Grande do Norte. Quem que dirime essa dúvida? Essa dúvida? TRF da 5ª Região, porque os dois são da mesma região. Mas vamos lá, um juiz federal do Piauí com um juiz federal do Ceará, juízes federais, são equivalentes os dois tribunais. O TRF da 1ª Região, que é o do Piauí, e o da 5ª, que é do Ceará. Quem que está acima dele? STJ. Deu para entender, pessoal?